Quero café! Quero café! Olá, criaturas! Eu sou o Fábio Castilhos, bem-vindo ao canal Parênteses e roda a vinheta! Com a proximidade do Enem, além da dor de cabeça que tu deve estar passando agora nesses últimos dias, há também uma pressão para que tu seja bem sucedido, não só nas questões objetivas, como também na redação. No entanto, lembra que o Enem é mais do que uma prova de conhecimento, é também uma prova de resistência. São 45 questões de cada uma das áreas, mais a prova de redação. 90 questões em 2 dias e mais um texto, uma redação de no máximo 30 linhas. Conhecimento tu tens de sobra, quer dizer, eu espero. A dificuldade muitas vezes está em fazer as conexões que cada uma das questões pede, seja ela de português, literatura, seja de matemática ou ciências. Para a redação não ia ser diferente, então eu vou te dar algumas dicas para que tu não te sinta perdido na hora de escrever o teu texto. Primeira coisa, planejamento é necessário. O Enem avalia por competências e habilidades. E o que isso tem a ver com a tua redação? Não sei. Significa que no teu texto será valorizada toda forma de expressão que atender às 5 competências exigidas pela banca de avaliação. O professor de português que vai ler o teu texto tem algumas coisinhas para avaliar. E para atender a todas elas é importante que tu tenhas estilo, segurança e, é claro, bons argumentos. Lembrando que a redação do Enem tem valor de 1000 pontos, cada uma dessas competências é equivalente a 200 pontos. E a primeira competência que tu tens que pensar é que tu tens de demonstrar um bom conhecimento da norma culta da língua escrita. E o que isso significa? Estou lhe respondendo, não sei. Quer dizer que o candidato precisa demonstrar um bom domínio da norma culta da língua portuguesa na hora de escrever o seu texto. Porque no momento em que ele está escrevendo o texto, alguns deslizes até podem acontecer, e isso vai ser relevado. Pode até esquecer um acento ou deixar de fazer uma concordância. Mas quando se exagera em algum desses fatores, a avaliação vai acabar sendo prejudicada. Teu texto está sendo avaliado pelos teus acertos, tanto na hora de escrever o teu texto, como na hora de organizá-lo. A segunda competência procura avaliar se tu consegues compreender a proposta da redação e se tu consegues articular diversas áreas do conhecimento para poder escrever o teu texto dissertativo argumentativo. Nesse ponto, tu está sendo avaliado de 2 formas. Primeiro, pela abordagem do tema, e em segundo ponto, pela dissertação argumentativa. A partir do teu repertório cultural, das tuas leituras, daquilo que tu conheces, a partir da tua visão de mundo, tu está sendo avaliado pela forma como tu vai te expressar acerca do tema proposto. Naquele momento, tu não tens de pensar no senso comum, tu tens de tentar extrapolar, fazer uma boa articulação de ideias em relação não só ao que é proposto, mas a como tu enxergas aquele tema, aquela proposta no mundo em que tu vives. Dissertar é desenvolver o teu raciocínio, é desenvolver argumentos que fundamentem a tua ideia. Pode ser dando exemplos, fazendo citações, estabelecendo uma relação de causa e consequência. Tu tens que apresentar um texto em que a tua organização leve a uma conclusão, leve o teu leitor a compreender o teu ponto de vista sobre o mundo que tu estás observando. Isso nos leva à terceira competência a ser avaliada. Tu tens de selecionar, relacionar, organizar informações, fatos e opiniões em defesa do teu ponto de vista sobre o tema. Isso nos leva a entender o quê? Estou lhe respondendo, não sei. Quer dizer que nós conseguimos compreender que uma coisa são os fatos que nós trazemos para o nosso texto. Outra coisa são os argumentos que nós utilizamos para poder dizer que aqueles fatos são relevantes para a defesa das nossas ideias. No momento que estamos escrevendo um texto, não adianta só fazer uma lista de informações que são importantes, dar vários exemplos. Temos que argumentar dizendo que esses exemplos são importantes por algum motivo, que aqueles fatos que nós estamos trazendo são importantes por algum motivo, que todos os elementos que nós estamos trazendo para o nosso texto têm relevância para que o nosso leitor compreenda o nosso ponto de vista sobre o mundo. Yes! Yes! Yes!
Escrever um texto não é apenas colocar diversas palavras, uma do lado da outra, acreditando que isso vai criar algum sentido. Fazer com que o texto tenha sentido significa que nós precisamos relacionar as nossas ideias não apenas por meio das palavras, mas pela organização das frases que as palavras formam. Por isso, a quarta competência para ser avaliada. Para a quarta competência, tu precisa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da tua redação. Isso quer dizer que tu precisa conhecer não só os nexos, mas criar sentido com esses nexos para que o teu texto esteja bem estruturado. Então, para isso, tu vai escrever de uma maneira extremamente simplória. O texto, se for escrito apenas com período simples, vai ser considerado completamente fragmentado. Por outro lado, relacionar diversas ideias com diversos elementos de coesão vai tornar o teu texto cansativo, talvez até confuso. O que é importante tu fazeres? É importante que tu varies entre períodos simples e períodos compostos, orações coordenadas com orações subordinadas. Saiba usar quais os elementos coesivos são mais importantes para aquele momento do teu texto. Por isso, estudar as conjunções é importante, mas não só elas. Dá uma olhada em outros elementos de coesão, como, por exemplo, os advérbios, o uso dos adjetivos. Relacionar e enumerar ideias é super importante. É nesse ponto que nós conseguimos perceber quais são as estratégias de... Em inglês, strategy. Estratégias de... Em alemão, estratégia. Estratégias de argumentação que tu estás usando. Não é somente trazer os argumentos, mas em que momento do texto tu estás usando aqueles argumentos e em qual momento tu vai usar outros. Yes, 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 yes. A quinta competência vai avaliar se tu consegues elaborar uma proposta de intervenção para o problema respeitando os direitos humanos. O teu texto precisa fazer sentido no mundo e, mais do que isso, respeitar a cidadania e os direitos de todas as pessoas. Ao observar estas 5 competências, a escrita do teu texto fica muito mais facilitada e atingir uma nota que tu deseje para poder ir bem no Enem fica muito mais acessível. Espero que as dicas do vídeo de hoje te ajudem e virão outras mais. Se gostou do vídeo, dá curtir. Gostou mais ainda? Clica em inscrever. E aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.